Olá, gente, tudo bem com vocês? Chegando mais um dia especial, mais um momento especial. Tenho certeza que Deus tem um plano com a tua vida. Se você chegou nesse vídeo, fica, porque Deus quer falar com você. Fica, fica até o final, porque Deus vai falar com você e esse dia vai ser fantástico, esse dia vai ser maravilhoso. Tenho certeza que vai ser um dia de vitória, um dia de sucesso, um dia de bênção para você, tá bom? Eu estou numa série muito especial aqui, estou falando sobre aquelas circunstâncias assim que parece que não vai dar certo, né? Quando na última hora Deus responde e Deus dá a vitória. E eu vou continuar falando sobre isso, tá? Então, fica comigo aqui, né? Se você está chegando pela primeira vez no meu canal, eu te convido. Se inscreva, acione o sininho das notificações, deixe teu like e não se esqueça de comentar. Comenta aqui. O primeiro comentário que eu quero que você faça é dizer o teu nome e a cidade de onde você está me assistindo. Nesse comentário eu já vou fazer aqui uma aliança com você. Eu vou orar por você nesse dia, para Deus abençoar esse dia, para esse dia ser o melhor dia da tua vida. Esse dia que você vai assistir agora, tá? Independentemente se você está assistindo é, no momento que o vídeo é lançado ou depois, eu vou orar por você. Minha equipe vai orar por você. Eu vou levantar intercessores para você para esse dia ser maravilhoso, para esse dia ser abençoado. Olha só como Deus cuida de você. Ele já te colocou nesse vídeo porque Ele quer, Ele deseja que a gente ore por você. E eu vou orar por você nesse dia, tá bom? Olha só. Então se inscreva, acione o sininho das notificações, deixa o teu like. Teu like é importante, o teu comentário sempre é importante. E no final, compartilhe esse vídeo com 3 pessoas. Eu quero profetizar sobre quem compartilhar com 3 pessoas uma bênção, um destravar de multiplicação na tua vida. Esse dia vai ser um dia de multiplicação na tua vida, tá bom? Olha só, gente. Tem uma passagem da Bíblia que fala a respeito de Jesus encontrando Pedro. Jesus encontra Pedro num dia difícil da vida de Pedro. É interessante como Deus ele vai nos encontrar nos dias difíceis da nossa vida. Saiba que se você está num dia difícil, se você está num momento difícil, Deus está indo de encontro a você. Ele está chegando. Está chegando com a saída, né? Está chegando com a vitória. Deus está chegando na tua vida com a transformação que você precisa, com a mudança que você necessita, tá bom? Então Jesus chega na vida de Pedro num dia difícil. O que tinha acontecido? Não tinha pescado nada, estava em derrota, né? Porque não tinha pescado nada, ele estava numa crise, um dia de crise muito grande. E é interessante como Jesus não sai resolvendo a crise de Pedro rapidamente. Pelo contrário, Jesus pede um favor para Pedro, que é o quê? Utilizar o barco de Pedro para poder pregar, para poder anunciar o evangelho, a palavra de Deus. E Pedro empresta. Pedro empresta e Jesus então usa aquele barco, prega ali bastante horas. E quando chega no final, ele faz uma pergunta para Pedro. Pedro, como é que está aí o negócio aí? Como é que está a pescaria? Pescou muito? Pedro disse, Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Daí Jesus diz assim para Pedro, então faz o seguinte, pega os barcos, volta e vai pescar. Pedro, desanimado, mas obediente, diz assim, Senhor, eu não pesquei nada a noite toda, mas sobre a tua palavra a gente vai perseverar e vai lançar a rede. Novamente ele foi e pescou o barco quase afundando de peixes, né? Quase afundando, precisou de ajuda de muitas pessoas. E mais, ali em diante, Pedro abandona a pescaria, segue Jesus para se tornar o discípulo, um dos discípulos mais influentes de Jesus e um apóstolo, né? Um apóstolo, vamos dizer assim, que inicia a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então, olha só, o que nós aprendemos nessa passagem? Nós aprendemos o seguinte, ó, que o limite de Pedro era a não pescaria. O limite de Davi era o gigante Golias. Mas Deus faz ele se tornar, vamos dizer assim, destruidor de gigantes. Não foi só Golias que ele destruiu muitos gigantes. O limite de Ana, Ana tinha um limite. Qual era o limite de Ana? O limite de Ana era a esterilidade. Ela era uma mulher estéril. Ela não conseguia ter filhos. Ela era uma mulher que estava marcada por isso. Mas Deus torna Ana mãe de filhos. Ele faz dessa mulher estéril a mãe de filhos. O limite do povo de Israel era o deserto. E eles vencem o deserto e chegam à terra prometida. O limite de Jesus era a cruz
e a morte. Ele vence a cruz e ele vence a morte. Então, assim, tudo que é o teu limite, naquela história do teu limite está incluída a história da tua vitória. Por isso você não pode abandonar a tua caminhada, por isso você não pode desistir. Tá difícil? Pode estar difícil, sim. Não é fácil para ninguém. Tá ruim? Pode estar ruim, sim. Nem sempre a vida é só alegria, né? A vida não é só um mar de rosas. Tem até um ditado que muitas pessoas falam, faça de um limão uma limonada. Então, assim, ó, não desista. Não desista porque nessa tua dificuldade, isso que está na tua frente aí, isso que está na tua frente aí, essa dificuldade está na tua frente, e Deus começa a me revelar. E Deus me traz como profeta para pessoas, porque Deus me revela. Ele está me mostrando pessoas que estão diante de barreiras enormes. Pessoas que ainda agora, de manhã, se lembraram de um problema enorme que tem para resolver e que parece que não tem solução, porque na vida tem problemas que eles se mascaram de impossível. A vida, ela tem problemas que eles usam a máscara do impossível, tá? E aí eu sempre digo pro pessoal do canal, o impossível para os homens é possível para Deus, então por que que eu vou desistir? Se eu creio em Deus, se eu confio em Deus, se eu ando com Deus, então eu vou entregar os meus impossíveis para Deus. Todos nós, uma hora ou outra da vida, vamos encontrar situações difíceis e também situações impossíveis. Nós vamos encontrar. Mas essas situações impossíveis, nós precisamos confiar e entregar na mão de Deus. E confiar que essa impossibilidade será um motivo do meu testemunho. Será um motivo da minha vitória. A minha vitória vai ter essa marca. A tua vitória vai ter a marca dessa situação muito impossível aí que está diante de você. Dessa situação muito difícil que está aí na tua frente. Eu contei uma história outro dia numa live, eu vou contar aqui para vocês, que é a história de dois ratos que eles caem num buraco, sabe? Eles caem num buraco, os dois ratos, e esse buraco era muito fundo e difícil de sair. Então eles começaram a se esforçar para tentar sair. Aos poucos, os outros ratos começaram a ficar na borda daquele buraco. E eles gritavam lá de fora: não vai adiantar, desistam, vocês não vão conseguir. Eles gritavam: não vai dar, desistam, é impossível vocês sair daí. Ninguém conseguiu sair daí, nem um rato conseguiu sair daí. E com o passar do tempo, aqueles ratos foram tentando, 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 e chegou num dado momento, um deles, caiu e acabou morrendo. Mas o outro continuou lutando, continuou tentando, e quanto mais ele tentava, horas e horas a fio, o pessoal lá fora, os outros ratos gritavam: tu não vai conseguir, é impossível, não vai dar certo. Até que em um determinado momento, aquele rato consegue sair daquele buraco. Exausto, cansado lá fora, ele então é recebido pelos outros ratos que estavam lá fora, e os ratos começam a falar entre eles e perguntar como ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? No meio daqueles ratos tinha um rato que tinha ficado calado, tinha ficado quieto e não tinha falado nada. Tinha só observado o esforço daquele rato, só observado a dedicação daquele rato. E aquele rato não falou nada porque ele conhecia bem aquele rato. Só ele conhecia de verdade a vida daquele rato que conseguiu sair do buraco. E quando os outros estavam interrogando e perguntando como tinha acontecido, como que tinha conseguido aquele rato superar aquela dificuldade, ele então diz para eles: eu vou explicar para vocês por que que ele conseguiu. Chamou o rato e explicou para eles que ele era surdo e que aquele rato não conseguia ouvir nada do que eles gritavam lá fora. E como ele não conseguia ouvir, então ele imaginava que aqueles ratos que estavam gritando lá fora estavam torcendo para ele não desistir. Então aquilo colocou nele coragem e força para ele ter mais força e não desistir. E ele então ganhou mais força ao ver aqueles ratos lá fora fazendo toda aquela algazarra, mesmo sem ouvir. Ele se esforçou mais. Ele ganhou mais força, ele ganhou mais determinação. E ele conseguiu a superar, a superar aquela dificuldade enorme e conseguiu sair daquele buraco. Moral da história: você não pode ficar ouvindo o que as pessoas dizem. Você não pode ficar se preocupando com o que as pessoas pensam de você.
Você precisa fechar os ouvidos para muitas pessoas. Você tem que selecionar as pessoas que você vai ouvir. Por quê? Porque vão existir pessoas que vão dizer para você que existe o impossível, que aquilo é impossível, mas você precisa fechar os teus ouvidos para isso e se lembrar que o impossível para os homens é possível para Deus, e se Deus está do teu lado, eu sei que Ele está, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai superar esse impossível aí. Na última hora mesmo, na última hora da história de Pedro, Jesus chega e Jesus dá a pescaria maravilhosa, a pesca maravilhosa, uma pesca sobrenatural que supriu toda a necessidade daquele momento. Essa foi a primeira aparição de Jesus na vida de Pedro, o primeiro contato de Jesus com Pedro já foi numa hora impossível. E talvez hoje é um momento que Deus está entrando em contato com você através desse vídeo. E eu quero que, se você chegou até essa altura do vídeo, que você escreva aqui nos comentários, hashtag, o impossível para os homens é possível para Deus. Hashtag, o impossível para os homens é possível para Deus. Coloca aqui, porque eu vou saber que você chegou até aqui. E quem chegou até esse ponto do vídeo é vencedor. Já quero te dizer que você é o mais do que vencedor, que você vai superar essa dificuldade, assim como eu vou superar as dificuldades que se colocaram na minha vida, os impossíveis da minha vida, e que venham os impossíveis, né? E que venham os impossíveis para que Deus se manifeste na nossa vida, nos abençoe. Eu quero orar por você agora, quero abençoar a tua vida, mas antes de eu abençoar a tua vida, eu quero te fazer um convite especial. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho das notificações. Deixa o teu like e comenta aqui no vídeo. O que você achou? Se você tem alguma pergunta, se você quer alguma resposta, deixa aqui no comentário. E mais uma coisa eu vou pedir para você. Compartilha esse vídeo com 3 amigos, 3 pessoas especiais, envia para eles. Tenho certeza que existem 3 amigos teus que precisam ouvir essa palavra. Não desista. Não desista porque Deus é contigo. Não desista porque Deus está do teu lado, tá? Não desista porque Deus me colocou aqui para te dizer isso. Eu sou profeta de Deus para dizer para você não desistir, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esse momento, por essa pessoa que assistiu até aqui. Quero te pedir que o Senhor nos dê cada dia mais direcionamento profético, mais direção espiritual, que cada dia mais cresçamos no entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa fortalecer esse meu amigo, para ele não desistir, para ele permanecer, para ele continuar, porque ele é um mais do que vencedor. Eu abençoo as famílias, eu abençoo esse dia. Esse dia, eu profetizo, será um dia fantástico, maravilhoso na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém? Amém? Gente, eu vou ficar por aqui. Amanhã, 8h15 da manhã, tem mais um vídeo aqui no canal, especial, sempre trazendo um direcionamento de Deus para nossas vidas. E um grande abraço para você, tá? Quem é inteligente, vem com a gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.